Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, aluno do CPV-UEL. Aqui é o professor Vinícius, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil e hoje com o tema Sociedades Indígenas e Navegadores Europeus, seguindo aquela nossa proposta de trabalhar a história do Brasil a partir de uma perspectiva social, ou seja, nós vamos estudar os grupos, as classes sociais, os indivíduos que muitas vezes ficaram anônimos ao longo da nossa história, mas que sim são muito importantes para a construção da nossa identidade nacional, certo? Vamos deixar de estudar política, vamos deixar de estudar economia por causa disso? Não. No entanto, o cenário político, o cenário econômico de uma época sempre vão servir como pano de fundo para as nossas aulas, beleza? Já começando, sem mais delongas, sem enrolação, porque eu sei que vocês estão aflitos aí nesses dias de isolamento, vamos passar para algumas recomendações, alguns lembretes, antes de vocês assistirem essa aula. O primeiro ponto, gente, que eu queria lembrar vocês é que nós estamos na aula 2, então, obviamente, teve uma aula 1 antes dessa, e se você ainda não assistiu essa aula 1, eu recomendo que você pause esse vídeo imediatamente e corre lá assistir a aula 1 antes de assistir a aula 2, tá? Por quê? Nessa primeira aula eu estou fazendo uma apresentação da disciplina de História do Brasil. Então ali eu vou discutir com vocês alguns conceitos importantes para vocês lembrarem ao longo das aulas. Vou dar algumas dicas de estudo e passar alguns materiais complementares para vocês utilizarem ao longo do nosso ano, beleza? Também, lembrando, para aqueles que ainda não foram buscar, para aqueles que não procuraram ainda, procurem no Facebook o grupo História CPV 2020, tá? Esse grupo já está aberto, é o grupo meu, do Juninho e do Daniel, que são os professores de História lá do CPV. Esse grupo foi criado com o intuito de ouvir vocês, certo? Ouvir vocês, alunos do cursinho da UEL. A gente quer ouvir as suas dúvidas, quer ouvir as suas opiniões e as sugestões para nós melhorarmos essas aulas ao longo desse período em que nós vamos precisar usar essa abordagem à distância para trabalhar os conteúdos com vocês, certo? Mas também vamos usar esse grupo, claro, para passar ali algum material complementar, alguma coisa que vocês pedirem, enfim, vai ser um canal de comunicação nosso. Se você ainda não entrou nesse grupo, procura lá, só mandar uma solicitação de entrada e a gente já te coloca lá dentro, beleza? E, por último, mas não menos importante, lembrando, no site do cursinho tem a apostila 1 completa para você baixar, certo? Nós vamos deixar o link, se você estiver assistindo o vídeo no YouTube, o link aqui na descrição do vídeo, tá? E se você estiver assistindo direto pelo Google Drive, é só procurar lá nos materiais complementares ou no próprio site do cursinho o link para vocês baixarem a apostila 1. É muito importante, gente, eu reforço aqui da minha parte, que vocês leiam a apostila antes de cada aula, tá? Os textos dos capítulos de História do Brasil não são muito longos, são textos curtos, que coisa de 10, 15 minutos vocês conseguem ler, anotar e ter uma boa compreensão sobre aquilo, tá? E é muito importante, eu reforço especialmente na minha aula, porque muitos dos conteúdos que eu vou passar para vocês nos vídeos não estão na apostila, tá? Então, é uma forma de a gente trabalhar bastante conteúdo de uma maneira complementar. Algumas coisas que eu vou falar não vão estar na apostila e algumas coisas que estão na apostila eu não vou falar. Deu para entender bem a ideia, certo? Então, bora para a nossa aula. Começando a falar sobre os nossos povos indígenas, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração, nós temos que nos perguntar, são as origens desses povos que habitam no continente americano, que os europeus encontraram quando eles chegaram aqui. Bom, existem diferentes teorias sobre as origens dos povos americanos, certo? Alguns dizem que esses primeiros Homo sapiens que chegaram na América, chegaram aqui há aproximadamente 30, 35 mil anos atrás. E existem outras teorias que dizem que
esses grupos humanos chegaram há mais ou menos 12 mil anos, então ainda não há muito consenso sobre isso, certo? A gente sempre fica muito dependente dos vestígios materiais. Então, se um arqueólogo encontra um esqueleto ou encontra algum vestígio mais antigo do que isso, essas teorias podem mudar, certo? Mas é importante a gente ter em mente agora que existe esse debate que não consegue cravar, que não consegue fixar quando que foi que o ser humano chegou à América. Tá? Mas as estimativas mais próximas colocam entre isso daí, entre 30 e 35 mil anos ou há 12 mil anos atrás. Quanto ao número de habitantes que haviam aqui no Brasil, lá no ano 1500, né, que é o ano do descobrimento do Brasil, algumas estimativas também, de novo, algo muito aproximado, porque não havia o IBGE, não tinha como fazer o censo na época, estimam que habitavam o Brasil em torno de 1 a 5 milhões de indivíduos, tá? Então, mesmo que essas estimativas elas sejam muito aproximadas, não exista muita certeza sobre elas, de algumas coisas a gente pode ter certeza. A primeira delas é que essas etnias que habitavam o Brasil eram muito diversas entre si. Então, quando a gente fala do indígena brasileiro, do índio brasileiro, a gente está falando, na verdade, de aproximadamente 1000 etnias diferentes. Vocês têm noção do que é isso? São 1000 grupos sociais, mais de 1000 até, com costumes próprios, com culturas próprias, com hábitos muito diferentes entre si. Então, quando a gente tem aquela ideia de que o índio brasileiro ele é tudo uma coisa só, faz umas pinturas no corpo, usa umas penas, vive caçando, pescando, tem uma agricultura rudimentar, pouco desenvolvida e mora numa oca, a gente está fazendo um estigma em relação ao nosso indígena, certo? A gente está generalizando uma realidade que ela é muito mais complexa do que isso, né? E nós podemos, pelo menos, fazer uma generalização grosseira, mas dividindo essas etnias de acordo com os troncos linguísticos dos quais elas fazem parte, tá? E aqui a gente pode distinguir dois troncos linguísticos diferentes, o tronco Tupi-Guarani e o tronco Macro-G, que eu vou mostrar no mapinha agora para vocês. Aqui, só para vocês terem uma noção, eu acho que o Juninho vai trabalhar isso um pouquinho melhor com vocês na aula sobre pré-história, mas são as teorias, né? Como sempre, quando a gente fala de algo que aconteceu há muito tempo atrás, quando as possibilidades de comprovar isso são muito difíceis, nós trabalhamos muito mais com teorias. Então, as teorias para o povoamento da América são principalmente duas, que os seres humanos chegaram a partir da Ásia, passando pelo Estreito de Bering, entraram no Alasca, na América do Norte, e daí se espalharam para o resto do continente, certo? Isso no momento em que o nível dos oceanos estava mais baixo e essa passagem do Estreito de Bering ficou visível. A outra teoria é que os seres humanos podem ter vindo das Filipinas, em barquinhos, pulando de ilha em ilha, chegaram na Oceania e ali também, pulando de ilha em ilha, em barcos muito rudimentares, mas também muito resistentes, conseguiram chegar direto na América do Sul, certo? Então, nada é muito conclusivo nessa parte, são apenas teorias, mas que servem para a gente refletir um pouco sobre a origem do ser humano na América. E quanto aos grupos, as famílias, as sociedades indígenas que habitam o país, eu vou passar esse mapinha ampliado para vocês depois no material complementar, vocês podem olhar com mais calma, mas a única coisa que eu quero que vocês percebam aqui são as cores que estão mais presentes no mapa, tá? Esse amarelinho mais fraquinho aqui representa os troncos linguísticos G. E esse laranja claro, o tronco linguístico Tupi-Guarani. Quando a gente fala em tronco linguístico, não significa que era um povo só, tá? Tenham isso bem em mente. Tronco linguístico são povos com linguagens semelhantes. No entanto, entre esses povos de línguas semelhantes, existem vários grupos com costumes muito diferentes entre si que efetivamente se reconhecem como um povo um diferente do outro, beleza? Deu para entender? Se não deu para entender, manda sua dúvida aí no comentário, manda sua dúvida lá no grupo de História CPV que a gente comenta para você. Agora, vamos conhecer o outro lado dessa história, certo? Aqueles que saíram do seu continente de origem, chegaram na América e encontraram essa diversidade, essa pluralidade de habitantes vivendo por aqui, os navegadores, tá? Para a gente começar a entender de onde vieram esses navegadores,
Vamos entender o que estava acontecendo na Europa durante o século XV. Se o Juninho já falou isso com vocês, vocês vão saber que o século XV começa do ano 1401 e termina no ano 1500. Se você não sabe disso, vai assistir a primeira aula do Juninho, que ele deixa isso bem explicadinho para vocês. Na Europa do século XV, estava acontecendo, estava se desenvolvendo um processo de expansão comercial com o Oriente, tá? E esse processo de expansão comercial, ele se deu baseado principalmente no comércio de especiarias, pimenta, cravo, canela, noz moscada, que gerava muito dinheiro dentro da Europa. Daí você olha essas especiarias e fala assim, nossa, mas tudo isso daqui eu tenho lá no armário da cozinha. Eu todo dia como meu almoço com pimenta, faço um bolinho de chuva ali, jogo uma canela, faço um beijinho, coloco um cravo. Por que que a Europa se mobilizou tanto para correr atrás dessas especiarias? Porque, meu amigo, minha amiga, essas especiarias não existiam na Europa, tá? Elas são originárias do Oriente, portanto, ali da região da Índia, do Sudeste da Ásia, tá? E no momento em que elas começaram a chegar na Europa, elas adquiriam um valor muito grande, porque eram produtos raríssimos e os europeus usavam essas especiarias para conservar os alimentos como medicamentos e como cosméticos. Porque pensa bem, naquela época não existia uma geladeira. Se você matava um boi, você não ia comer esse boi todo de uma vez, você tinha que conservar ele de alguma forma. E na maioria das vezes apodrecia. Para disfarçar esse gosto ruim da comida podre, da comida passada, colocava um temperinho ali e as classes mais ricas poderiam comer um alimento podre ainda, mas pelo menos com um cheirinho ruim disfarçado, certo? Preservando o seu glamour. Portanto, essas especiarias começaram a adquirir cada vez mais valor dentro da Europa, tá? E tornaram-se artigos de luxo, claro, e passaram a ser usados até mesmo como moeda. Então pensam bem, já ouviram falar no dote? Dote, quando a noiva vai se casar com um cara lá, eu não sei muito bem como funciona a regra, vou confessar para vocês, mas eu sei que o pai de alguém tem que pagar uma quantia para o outro. Essas especiarias chegaram a ser usadas como dote, tá? Para vocês verem o valor que elas adquiriram nesse momento. E dessa forma, com a valorização crescente das especiarias, os países europeus começaram a disputar rotas comerciais entre si, certo? Vocês vão ver em história geral, quando estivermos falando sobre renascimento comercial, grandes navegações, que na Europa, quem tinha o monopólio desse comércio eram algumas cidades italianas, principalmente Veneza e Gênova. Todo produto que vinha do Oriente, todas as especiarias que vinham do Oriente precisavam passar por Veneza e Gênova, que vendiam para o resto da Europa a um preço altíssimo, tá? E, portanto, no momento em que começa a ficar difícil importar essas especiarias, alguns países europeus começam a pensar em formas de adquirir especiarias sem ter que pagar um preço muito mais alto por elas, como que estava sendo cobrado por essa cidade-estado italiana. Portanto, só para fixar bem qual que era a situação da Europa no século XV, o que significa essa expansão comercial? Falta de tempero na Europa, certo? E o que eram esses temperos, então? As especiarias, esses produtos raros na Europa, mas que eram muito comuns no Oriente, principalmente na região da Índia e do Sul e Sudeste Asiático. E como eu falei para vocês, alguns países europeus começaram a buscar novas rotas comerciais e tiveram dois paizinhos que saíram na frente dessa disputa. O primeiro desses países foi Portugal. Portugal passou por um processo de unificação política no ano de 1383, ou seja, Portugal unificou seu governo em torno de um rei. Então acabaram aquelas disputas ali entre a nobreza de quem que ia mandar mais dentro do país. E ao mesmo tempo começou a desenvolver os seus conhecimentos marítimos. Por quê? Portugal, quem já viu Portugal no mapa vai ver o quê? Que Portugal é uma tripinha ali no canto da Europa que olha para frente e só vê mar. Então Portugal não tinha muitas oportunidades de expansão para dentro do continente europeu. Para onde que eles começam a olhar? Para o mar. E começam a pensar assim, já que a gente tem essa posição tão privilegiada, vamos desenvolver os nossos conhecimentos marítimos e buscar uma nova rota comercial para conseguir especiarias que não passe pela Itália, que não passe por dentro do continente, mas que venha pelo mar, certo? Contornando a África e procurando as Índias.
E é com isso que Portugal começa a empreender a sua expansão atlântica. Vou mostrar no mapinha para vocês daqui a pouco. Essa expansão atlântica ela se dá em duas etapas. Primeiro, uma expansão através da costa da África, que começa em 1415 e se estende até mais ou menos 1488. E, finalmente, uma expansão que busca descobrir o caminho das Índias. Lembra lá da novela do Tony Ramos, Arebaba? Então, o caminho das Índias era o quê? A rota, justamente a rota por mar até as Índias, até o Oriente, que não passasse por dentro da Europa e que não encarecesse o produto. O primeiro português a encontrar esse caminho das Índias foi o Vasco da Gama, né, que também dá nome ao time de futebol aqui no Brasil. Então, Portugal acabou saindo na frente nessa disputa pelas rotas comerciais. Mas, pouco tempo depois, chegou a Espanha, que está ali do ladinho de Portugal, também passou por uma unificação política, só que um pouco mais tarde que Portugal, em 1492. Só que a Espanha, ela já pulou na frente de Portugal. O que aconteceu? Chegou um cara maluco lá na Espanha, um genovês, alguns dizem, chamado Cristóvão Colombo, que fez uma proposta para o rei da Espanha. Diz ele que o rei de Portugal tinha recusado essa proposta e ele foi levar para o rei da Espanha. Falou o seguinte: olha só, a Terra é redonda, tá? Então, se a gente navegar no sentido oeste, a gente vai conseguir dar a volta ao mundo e chegar às Índias, tá? Sem precisar fazer o contorno ali do continente africano e voltar. O rei e a rainha da Espanha compraram a ideia, Cristóvão Colombo juntou suas 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, e partiu em direção ao leste. Navegou e chegou a um continente que ele achou se tratar das Índias, por isso que os primeiros habitantes que ele viu ali ele chamou de índios, mas que na verdade se tratava de um novo continente, certo? E só para dar uma dica para vocês, antes da gente passar para os mapas, procurem os poemas de Fernando Pessoa. Eu vou deixar um link para vocês lá nos materiais complementares. Tem o link aqui embaixo se você estiver assistindo pelo YouTube. Tem o nosso arquivo em PDF se você estiver olhando pelo Google Drive, tá? Mas leiam os poemas do Fernando Pessoa, eles são bem legais, são bem interessantes para mostrar esse louvor à tradição de navegações de Portugal. Passando para o mapa, vocês podem olhar esse mapa mais ampliado depois, mas eu só vou explicar rapidinho aqui o que está acontecendo. Vamos começar por essa rota em vermelho. Essa rota em vermelho é aquela primeira fase da expansão marítima de Portugal, certo? O momento que eles começaram a conquistar, aos poucos, alguns pedacinhos aqui da África. Essa daqui, que está em laranja, um laranja meio apagado, é a navegação de Vasco da Gama, certo? Vasco da Gama saiu, passou pertinho do Brasil e contornou a África e encontrou o caminho das Índias, certo? Por último, essa aqui, que está em verde, é a navegação de Cristóvão Colombo. Ele resolveu navegar na direção oeste, chegou na América e voltou à Europa contando as boas novas. Só lembrando, gente, de onde que vinham essas especiarias, então? Aqui do sul da Ásia, tá? Quando não se sabia o caminho por mar para as Índias, elas precisavam passar por terra, pagavam muitos impostos nessa travessia até chegar na Europa. Então, se você conseguir uma rota que venha pelo mar, esses produtos ficam muito mais baratos, tá? Essas outras navegações eu não vou entrar em detalhes, na apostila elas explicam um pouquinho melhor, mas o que vale para a gente perceber aqui é o seguinte: Portugal e Espanha já sabiam da existência da América muito antes de 1500, certo? Muito antes não, dá pra gente dizer uns 10 anos. Mas vamos ver isso com mais detalhes em seguida. Assim que Portugal e Espanha saíram na frente nessa disputa por novos territórios, por encontrar um caminho para as Índias, esses dois países começaram a entrar em conflito, certo? Portugal queria mais terras do que a Espanha queria mais terras do que Portugal, dessas novas terras que foram descobertas, e, para resolver essa disputa, assinaram, no ano de 1494, o Tratado das Tordesilhas. Vou mostrar o mapa ali rapidinho para vocês, mas que... opa, não era esse. Mas tudo bem, já que a gente volta para lá. Mas que esse Tratado das Tordesilhas, ele basicamente dividia todas as descobertas da América, do Novo Mundo, entre Portugal e Espanha. No mapa vai ficar mais claro para vocês. E com isso, no ano de 1500, Portugal organizou uma expedição comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral para
confirmar a posse do Brasil. Prestem bem atenção nesse termo, confirmar a posse do Brasil. Ou seja, Portugal já sabia que aquela nova terra seria deles. Eles só precisavam agora mandar uma expedição para chegar até lá e oficializar a posse daquelas terras, certo? Essa expedição era composta por 13 navios, sendo 10 naus e 3 caravelas, comportavam no total aproximadamente 1.000 pessoas como tripulantes e levou mais ou menos 45 dias de viagem, desde que saiu de Portugal até chegar ao Brasil no dia 21 ou 22 de abril. Então, não sei, está prestes a completar aniversário de 520 anos do descobrimento, tem muitas aspas aí, né? Mas do descobrimento do Brasil. Aqui, então, só para mostrar para vocês o Tratado das Tordesilhas, essa linha em vermelho aqui, colocava o pedaço de cá como domínio português e os pedaços, as terras daqui, como domínio espanhol. Então, Portugal precisou mandar Pedro Álvares Cabral para navegar até o Brasil, confirmar essa posse e depois navegar rumo às Índias, certo? Para buscar as especiarias, que era o que importava para ele. E para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses navegadores, quais eram as hierarquias que existiam entre eles, ou seja, quem que eram essas pessoas, vamos conhecer um pouquinho melhor cada um. Cabral, que era não o governador do Rio, que foi preso uns tempos atrás, mas que era o comandante dessa frota portuguesa, era um nobre, certo? Um fidalgo, que era financiado pela coroa. Então ele assinou um acordo lá com a coroa e falou assim, ó, eu posso comandar essa expedição para confirmar a posse dessas terras no Novo Mundo, mas em troca eu quero receber alguns privilégios de comércio. Então, pelo acordo que ele fez com a coroa, ele ia comandar essa expedição de descoberta, entre aspas, só que em troca ele poderia ir até as Índias, pegar um monte de especiarias lá e revender na Europa, tendo todos os lucros para ele, certo? Então, por que Cabral, um fidalgo, um nobre que podia ficar de boa lá na Europa, topou essa empreitada? Porque ia dar dinheiro, certo? Ia dar grana, ia ser muito interessante para ele. Mas também haviam outras pessoas nessa expedição, claro, ele não conseguiria navegar sozinho. E muitas vezes a gente não escuta falar dessas outras pessoas. Quem eram eles? Principalmente capitães dos outros navios, que eram ali uns pequenos burgueses, comerciantes, pessoas que tinham uma condição um pouquinho melhor, marinheiros e outros trabalhadores. Esses aí sim já eram aquela parte do povão, né, que entravam junto com as expedições de Cabral. E também haviam padres e prostitutas. Era proibido embarcar mulheres nos navios? Eram. Os marinheiros eram supersticiosos, eram machistas, achavam que as mulheres traziam má sorte. No entanto, ali por debaixo dos panos, escondidos, eles sempre conseguiam colocar prostitutas dentro dos navios. Então, sim, mulheres também vieram ao Brasil nessas primeiras viagens, nessas primeiras navegações, mas nessas condições específicas. Essa tripulação recebe a menor parte dos lucros da viagem, então todos os lucros vão se concentrar com os comandantes, né, com Cabral e os capitães de navio. Vivem aproximadamente 100, 150 em cada um dos navios, então um grupo bastante grande, né, para um navio que não era nenhum navio de cruzeiro na época, era praticamente um iate meio rudimentar, tá? E essas pessoas da tripulação, a origem social delas era entre a plebe, né? Então, quem que eram os plebeus? Quem que eram essas pessoas? Eram todos aqueles não nobres, a maioria deles. Filhos de camponeses que não tinham nenhum privilégio na sociedade em que viviam e que acabavam, muitas vezes, sendo forçados a acompanhar essas navegações, a fazer os trabalhos braçais que eram necessários. E eles nem mesmo sabiam para onde que eles estavam indo, o que que eles iam fazer e tal. Então, eram pessoas realmente de condições muito ruins de vida e que não tinham outra opção. Às vezes entravam numa expedição dessa, tentando, numa possibilidade muito remota, talvez enriquecer, certo? Mas eles sabiam que se ficassem na Europa, a condição deles iam ser só a pobreza. Vamos lá. Quanto às condições de viagem, a imagem que a gente tem desses navegadores é essa que aparece aí na figura, certo? Então é um cara imponente, muito bem trajado, que chega nas novas terras com toda a pompa, anunciando o domínio português sobre o mundo.
Mas, na realidade, as condições de viagem eram muito mais difíceis, eram muito mais penosas do que isso. Durante a viagem, a escassez de comida era frequente, então eles levavam para comer biscoito seco, vinho, água e outros alimentos, mas sempre muito limitados, então eles acabavam rapidinho. As condições de viagem eram insalubres, ou seja, frequentemente você viajava e ficava doente, e as doenças se proliferavam com muita facilidade e a mortalidade também era muito alta. Então, uma doença muito comum, vocês podem até pesquisar depois, se quiserem, é o chamado escorbuto, certo? O escorbuto é uma doença que acontece quando você não consome muitas frutas, muitos vegetais, então fica aí o recado, né? E quando você não consome esses alimentos, o seu organismo tem uma deficiência de vitamina C e as suas gengivas começam a sangrar, você começa a ter fraqueza e em poucos dias você é levado a óbito, você morre, certo? E isso era muito comum entre os marinheiros mais pobres, principalmente, porque um navio que saía para uma viagem que durava 1 mês e meio, 2 meses, logo os mantimentos começavam a acabar. A violência, os roubos, a corrupção entre a tripulação eram frequentes, porque vocês imaginam, o ambiente começava a ficar cada vez mais tenso quando os mantimentos acabavam, quando a viagem ficava muito longa. Os acidentes, os naufrágios eram frequentes e o que povoava todos esses navegadores incondicionalmente era o medo do desconhecido. Pensem bem, você não tem GPS, você não tem uma bússola, alguns instrumentos muito rudimentares, mas você nunca navegou por aquelas águas. Você não tem cartas de navegação que podem te guiar ao longo dessa viagem. Então, era muito frequente acontecer acidentes e naufrágios, e esse medo do desconhecido, ele povoava as mentes férteis desses navegadores. E por causa disso, eles produziam mapas como esse daqui. Olha só, é um mapa que não tem nenhuma aproximação com o que a gente conhece hoje na atualidade, e que pelo imaginário da época, o mar era povoado por esses monstros, como vocês podem ver aqui, um peixe com cara de cachorro que estava pronto a destruir qualquer navio que ousasse atravessar o seu caminho. E como que aconteceu, então, esse encontro entre os indígenas e navegadores? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa palavra encontro. A primeira coisa que assustou esses navegadores, que deixou eles escandalizados, foram as práticas antropofágicas dos nossos povos indígenas. O que significa essa palavra complicada? Antropo. Sempre lembre de homem, de ser humano. Fágico é comida, ou seja, as práticas de comer pessoas, comer seres humanos, que hoje a gente conhece pelo clássico nome canibalismo, tá? Essas práticas entre os nossos indígenas eram muito comuns, elas eram feitas de uma maneira ritual, então eles não comiam pessoas porque eles gostavam do sabor da carne, talvez sim, mas essa não era a razão principal. Eles comiam pessoas por um sacrifício ritual. Então, quem que eram as pessoas que eram comidas? Na maioria das vezes, guerreiros valorosos de uma outra tribo. Era uma forma de você incorporar ao seu próprio corpo os valores e as qualidades daquela pessoa que estava sendo assada ali na grelha, tá? Essa prática do canibalismo horroriza esses navegadores e vai servir futuramente como uma justificativa para a escravização dos indígenas. Então eles vão chegar um momento e vão falar assim, ó, os indígenas, eles comem gente. Então, eles não são seres humanos, eles são animais. Nós podemos, portanto, escravizá-los e usá-los dentro da nossa colônia, dentro da administração colonial. Só uma dica para vocês, procurem na internet, eu vou colocar no material complementar também, os diários de viagem do Cristóvão Colombo. Alguns dizem que Cristóvão Colombo foi a pessoa que inventou essa palavra canibal, tá? Então, às vezes, se vocês procurarem os diários, vocês vão achar alguma informação ali de onde que ele tirou essa palavra canibal, tá? Então, é uma historinha bem interessante, vou deixar nos materiais complementares, uma leitura muito legal para vocês fazerem também. E já que a gente falou de diários de viagem, vamos falar um pouquinho sobre esse tal do Pero Vaz de Caminha, que vocês já devem ter ouvido falar dele, foi o cara que escreveu aquela carta contando do descobrimento do Brasil. E nós vamos entender um pouquinho sobre esses assuntos que Pero Vaz de Caminha escreveu quando chegou ao Brasil. No relato de Pero Vaz de Caminha, ele apresenta o indígena como sendo um bom selvagem,
Tá? Em muitos trechos vocês vão conseguir encontrar isso. O que significa um bom selvagem? Que o indígena ele seria ingênuo, seria pacífico, praticamente uma criança. Então, os navegadores, os descobridores, não poderiam maltratar os indígenas, porque eles seriam crianças inocentes que precisam dos cuidados dos europeus. Nesse relato você também encontra passagens falando sobre a primeira missa no Brasil e é um relato que ele vai consolidar, ele vai reforçar essa ideia do mito da conquista sem violência. Mas o que significa tudo isso? Vamos ler um trechinho desse relato para vocês entenderem melhor. Carta de Pero Vaz de Caminha falando sobre o indígena brasileiro como o bom selvagem. Prestem bem atenção nesse relato em bom português. Parece-me de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma criança. Não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer na nossa fé, a qual é prazo Nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. Imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor que Deus lhes deu bons corpos e bons rostos, como bons homens por aqui nos trouxe. Creio que não foi sem causa. Então, o que dá pra gente perceber nesse relato do Pero Vaz de Caminha, muito bom e belo português lusitano, que ele via os indígenas como pessoas inocentes que precisavam ser ensinadas a servir a Deus e aderir aos costumes europeus. É um relato positivo? É um ponto de vista positivo? Sim, é um ponto de vista positivo. No entanto, ele também é um ponto de vista que vai trazer muitos males aos indígenas. Por quê? É um ponto de vista que não considera que os indígenas são pessoas como quaisquer outras, que têm capacidade de criar cultura, que têm seus problemas como qualquer outra sociedade humana. Portanto, eles não são seres inferiores, simples e inocentes e humildes, que precisam da ajuda do europeu para chegar na civilização. E o Pero Vaz de Caminha, ele adere a essa visão de que os indígenas eles são bons selvagens, são ingênuos, são simples e que precisam da ajuda dos europeus para se desenvolverem. Então, só para a gente refletir um pouquinho sobre esses relatos, essa ideia do bom selvagem, guardem bem essa ideia que aparece frequentemente no vestibular, em questões de filosofia, em questões de sociologia, tá? Principalmente quando a gente discute um pouquinho sobre a questão indígena. E aproveitem também para ler a Carta de Pero Vaz de Caminha, caso vocês tenham interesse. Vou deixar nos materiais complementares também. Uma carta curtinha, é bem legal para vocês conhecerem esse documento tão importante na história do Brasil. Já encaminhando para o final da nossa aula, eu sei que vocês estão impacientes, que esse vídeo já está ficando muito longo, eu gosto mesmo de falar, sinto muito. Como que se organizavam, então, na realidade, esses indígenas brasileiros, esses Brasis, como os navegadores chamavam eles no princípio? A organização dos povos indígenas ela era muito mais complexa, ela era muito mais elaborada do que os navegadores e do que Pero Vaz de Caminha pensou num primeiro momento. Essas tribos eram organizadas em forma de chefias centralizadas, ou seja, cacicados, né? Havia um cacique que comandava essas tribos e muitas vezes ele comandava mais de uma tribo. Por quê? Essas tribos formavam redes de tribos dependentes umas das outras e também estabeleciam grandes e vastas redes comerciais entre si. E se a gente não pode generalizar esses grupos indígenas, como eu falei para vocês no começo, a gente pode pelo menos identificar algumas semelhanças de acordo com a região que eles ocupavam. Vamos ver isso rapidinho. Primeira região que eu vou falar para vocês é a região do Amazonas. É uma região onde havia uma ocupação descontínua, ou seja, era a população na região do Amazonas. Era uma população esparsa, bem espalhada pelo território. Tinham recursos naturais abundantes, enquanto as tribos do rio Xingu, no atual estado do Mato Grosso do Sul, comportavam um sistema, uma sociedade indígena multiétnica com uma cultura homogênea e sedentários, tá? Ou seja, eram grupos que desenvolveram a agricultura, desenvolveram uma sociedade com muita riqueza cultural, ao mesmo tempo em que conservava essa diversidade, essa variedade de etnias dentro do mesmo território.
Também haviam os povos que habitavam os campos do Cerrado, então ali na região mais central do Brasil. Eram povos seminômades, né? Porque vocês imaginam, o Cerrado é um lugar meio deserto, meio seco, não existem tantos recursos como numa floresta amazônica, mas que possuem uma cultura também igualmente complexa, tá? Esses povos, apesar de eles serem seminômades, frequentemente eles mudarem de lugar, buscando mais recursos, eles possuem sim uma cultura muito complexa e que precisa ser valorizada quando a gente estuda essa parte da história do Brasil. E por último, mas não menos importante, ocupando a região do litoral brasileiro, haviam os indígenas Tupi-Guarani, certo? Que viviam da pesca, da caça e da agricultura de coivara. Se vocês pesquisarem, a agricultura de coivara é uma prática agrícola que queima grandes clareiras no meio da floresta. Eles fazem agricultura nessa região que foi queimada e quando a terra não está produzindo mais tão bem, eles abandonam essa clareira queimada e deixam a floresta se restituir, deixam a floresta voltar à sua condição natural, certo? Então, apesar dos relatos preconceituosos dos navegadores, dos europeus, o que a gente consegue perceber aqui? Que os povos indígenas, na realidade, se organizavam de uma forma muito complexa, né? Uma forma que iria surpreender até aqueles navegadores mais céticos quanto à humanidade dos indígenas brasileiros. Ocupavam praticamente todo o território nacional, como vocês puderam ver, e deixaram como herança histórica essa grande diversidade étnica e diversidade linguística que nós observamos no Brasil hoje. 2 dicas para vocês, para quem tiver interesse, para quem tiver curiosidade. Pesquisem sobre o caminho do Peabiru, tá? Eu vou colocar um link lá no site para vocês, de uma reportagem, mas é algumas teorias que existem dizendo que os povos indígenas brasileiros desenvolveram caminhos no meio da mata que ligava o Oceano Atlântico, lá no litoral paranaense, até o Império Inca, no Peru, certo? Então é uma história bem legal, uma história bem interessante para vocês conhecerem melhor. E a outra é para vocês procurarem um pouquinho mais sobre a cerâmica marajoara, tá? Alguns povos ali da região amazônica, principalmente na ilha de Marajó, desenvolveram um tipo de cerâmica muito bonita, muito rica e muito importante para a nossa diversidade cultural, beleza? Pessoal, já encaminhando para o final, eu queria só deixar algumas questões, tá? Para deixar aquela reflexão, aquela coceirinha na cabeça para vocês pensarem enquanto vocês estiverem tomando banho, lavando louça ou antes de dormir. E, de certa forma, que vai servir um pouquinho para consolidar esses conhecimentos que vocês adquiriram nessa aula, eu espero, tá? Então, colocando rapidamente algumas questões, levem essas questões para casa de vocês, não, né? Porque vocês já estão em casa, mas levem essas questões para depois da aula de vocês, pensem nelas com carinho. No final de toda a aula, é sempre bom vocês questionarem aquele conteúdo que vocês acabaram de aprender. Então, começando pelas questões, foi um descobrimento ou foi uma invasão? Essa questão está sempre corrente quando a gente fala sobre descobrimento, chegada dos europeus no Brasil. Foi um encontro ou foi um choque? Né? Foi um encontro pacífico ou foi um choque violento entre culturas muito diferentes entre si e que não tinham como se compreender? Os indígenas, eles eram humanos ou eram selvagens, pelas práticas e pelos costumes que eles adotavam? E, finalmente, os europeus, eles eram simplesmente ignorantes, eles não poderiam tratar os indígenas de uma forma humana, porque eles ignoravam a forma como eles viviam, ou eles eram, sim, mal intencionados e o tempo todo eles só queriam aproveitar e explorar aquelas tribos indígenas. São todas questões que é muito difícil chegar a uma resposta, para algumas tem uma resposta mais fácil do que outras, mas que serve muito bem para exercitar essa reflexão histórica, tá? E eu espero que vocês aproveitem elas muito bem. Gente, isso foi tudo. Eu sei que vocês já estão cansados de assistir essa aula. Se você chegou até o final, você é um guerreiro. E só porque você chegou até o final, vai ter uma surpresa, tá? E só falando um pouquinho sobre a aula da semana que vem, aqui, enquanto o meu colega, o jesuíta Padre Antônio Vieira, não sei se ele é jesuíta, acho que ele é só padre, então vale a pesquisa depois, mas enquanto o nosso querido Padre Antônio Vieira está preparando o seu sermão para a aula que vem, na próxima aula da semana que vem eu também tenho um encontro marcado com vocês, tá? Na nossa terceira aula, vamos falar sobre a sociedade colonial no Brasil,
falar um pouquinho mais sobre os indígenas e agora introduzir essa nova figura dos jesuítas, tá? Os primeiros que fizeram o esforço de catequizar os indígenas e implantarem algum sentimento de humanidade, muito entre aspas, entre eles, tá? Para a próxima aula, leiam a apostila 1, as unidades 2 e 5. Eu sempre vou fazer esse joguinho entre as unidades da apostila para se adequar mais ou menos com o nosso conteúdo, certo? E aproveitem, façam os exercícios, procurem as dicas nos materiais complementares. Enfim, gente, aproveitem essa época de quarentena para vocês estudarem e não perderem tempo para o vestibular. Para quem assistiu até o final, temos uma surpresa, temos uma música de encerramento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos chamem no grupo do CPV, comentem no link do YouTube aí embaixo, ou, enfim, essas são as formas de nós conversarmos e mantermos o contato entre nós, certo? Para aqueles que assistiram até o final, agora sim, fiquem com a nossa música de encerramento, MC Carol, Não Foi Cabral. Até mais! Desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril. Depois colonizou, chamando de pau-Brasil. Ninguém trouxe família, muito menos filho, porque já sabia que ia matar vários índios. 13 caravelas, trouxe muita morte. 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Falando de sofrimento dos tupis e guaranis, lembrei do guerreiro Quilombo Zumbi. Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada. Se não fosse a Dandara, eu levava chicotada. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Professora, me desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril. Depois colonizou, chamando de pau-Brasil. Ninguém trouxe família, muito menos filho, porque já sabia que ia matar vários índios. 13 caravelas, trouxe muita morte. 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Falando de sofrimento dos tupis e guaranis, lembrei do guerreiro Quilombo Zumbi. Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada. Se não fosse a Dandara, eu levava chicotada. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti,